para que vocês deixem aí o vídeo habilitado. Só um minutinho. A gente teve um problema técnico aí, né? Meu filho acabou entrando aqui na aula. Mas vamos lá. Isso, muito bem. Deixem aí o vídeo para que eu possa ver vocês. Tá bem? Deixa eu só ir aceitando aqui o pessoal que está entrando. Boa noite a todos. Obrigada, Givanildo. Feliz Dia das Mães atrasado, né? A todas as mamães aí. Então vamos lá, pessoal. Então, boa noite a todos. Vocês viram que já foi liberada a nota de vocês? Viram? Todo mundo foi bem? O que vocês acharam da avaliação? Estava tranquila, né? A avaliação, ela continham questões aí da OAB, de concurso público, relativa aos princípios mais especificamente, né? Mas estava bem tranquila. Então, de um modo geral, todo mundo foi bem na avaliação, né? Teve uma média considerável aí, o pessoal foi bem. Então, hoje a gente vai fazer a devolutiva da prova com a correção, tá ok? E logo após nós vamos dar sequência aos poderes da administração pública que nós estávamos vendo na aula passada. Tá? Então, vamos fazer a devolutiva e depois a gente volta com a continuidade das nossas aulas, tá bem? Deixa eu ver se mais alguém habilitou o vídeo. Não, são poucos que querem se mostrar. Então, vamos lá, pessoal. Antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês uma decisão do STF que julgou pela inconstitucionalidade tanto de uma portaria do Ministério da Saúde quanto de uma resolução da Anvisa. Eu não sei se vocês acompanharam, mas para quem me segue no Instagram, eu até fiz um post, se eu não me engano, acho que foi na sexta-feira, quando o STF julgou pela inconstitucionalidade de uma portaria e de uma resolução, uma portaria do Ministério da Saúde, uma resolução da Anvisa que proibia homossexuais, homens, né, serem doadores de sangue. Eles impunham requisitos, ou seja, a partir da última relação sexual, tinha que ficar por um período de 12 meses impedidos de realizar a doação de sangue. E na sexta-feira, se eu não me engano, acho que foi sexta ou quinta, não me recordo, nós tivemos a decisão pelo ministro relator, o Edson Fachin, que julgou, entendeu pela inconstitucionalidade desses regulamentos, tanto da portaria quanto da resolução da Anvisa, que acabava restringindo a liberdade, até mesmo violando a questão da orientação afetiva sexual, a liberdade sexual, que, como nós sabemos, é um direito personalíssimo e fundamental, que acaba ferindo
concomitantemente à dignidade da pessoa humana. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu tenho a minuta do voto, tá? Por isso que ele não tá... Vocês estão vendo a decisão? Aqui. Sim? Tá ok. Então, como vocês podem observar, é a minuta do voto do ministro Edson Fachin, tá? Aonde considerou tanto a portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde, quanto a resolução da Anvisa, mais especificamente esses dois dispositivos aqui, o artigo 64 e o artigo 25, como inconstitucionais, tá? Foi uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que decretou aí a inconstitucionalidade tanto da portaria quanto da resolução. E mais especificamente, assim, de maneira geral, só para a gente salientar qual que foi o fundamento aí, que o ministro Edson Fachin acabou acatando, né, seguindo, ele era o relator e seguiu o voto da maioria do STF. Que essas normas impugnadas, mais especificamente a portaria e a resolução, portaria do Ministério da Saúde e a resolução da Anvisa, elas ofendem o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Porque afronta o reconhecimento desse grupo de pessoas como sujeitos que devem ser respeitados e valorizados da maneira como são, e não pelo gênero ou orientação sexual das pessoas com as quais se relacionam. Então, só para que vocês entendam, essas normativas restringiam homens homossexuais, né, que fazem sexo com outros homens, de poderem doar sangue por um lapso temporal de 12 meses, né? E essa restrição, como foi evidenciado pelo ministro Edson Fachin, nada mais é do que você restringir a liberdade sexual do cidadão, da pessoa, que é um direito personalíssimo, né? É um direito fundamental. Tem todas as características de direito da personalidade. Então, é uma discriminação totalmente negativa, é uma prática, é um ato discriminatório, né? Violador de todos os princípios da administração pública, até porque veio dos órgãos da administração pública, né? Tanto direta quanto indireta. Então, só a título de curiosidade para compartilhar aí com vocês. O que vocês acharam? Alguém quer se manifestar sobre essa decisão de inconstitucionalidade? Eu acho que segue todos os preceitos constitucionais que vocês até estudam em direito constitucional, ouviram em algum momento constitucional, e acaba estando relacionado com o que nós vemos dentro da... Com certeza, né? Votamos com o relator. E acaba seguindo tudo aquilo que nós visualizamos dentro dos princípios da administração pública, porque viola de maneira muito clara o princípio da igualdade, da isonomia, né? E até mesmo, claro, da liberdade, afrontando aí a dignidade da pessoa humana, a liberdade sexual. Veja, nós vemos uma série de outros direitos personalíssimos e fundamentais que são afrontados, que são violados em decorrência dessas resoluções, dessa resolução e dessa portaria, né? Muito interessante. Era uma ADI que estava parada desde 2017, aguardando o voto de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, mas que retomaram aí e teve a inconstitucionalidade decretada, tá bem? Então, só a título de curiosidade aí, para dar um feedback, uma atualização do que está aí no STF. Eu aconselho a todos a sempre estarem lendo as notícias no site do STF,
tá? É muito importante mesmo. Vocês não precisam estar procurando ali a jurisprudência, né? Porque às vezes é mais no caso concreto que a gente vai pesquisando algum assunto específico. Mas sempre procurem ler as notícias, tanto do STJ quanto do STF, tá? Boa noite, o pessoal que está entrando. A gente só estava fazendo um pequeno comentário da inconstitucionalidade em razão da doação de sangue por parte dos homossexuais, tá? A gente viu ali o voto, só reiterando aqui para o pessoal que acabou de entrar, tá bom? Então, agora vamos fazer a nossa devolutiva, a correção da prova? Sim, o dizer o direito, é ótimo. É ótimo porque faz comentários de jurisprudências e de súmulas, tá? De súmulas. É muito interessante esse site, tá? Dizer o direito é uma ótima indicação aí para vocês, pessoal, para vocês estudarem. Eles têm informativos, né? Informativos que acaba de uma maneira geral esquematizando, tendo toda a fundamentação para aquela decisão e vocês sempre estão se atualizando. Lembrando que súmulas, tanto vinculantes quanto súmulas, caem muito em concurso, né? E são os entendimentos aí das cortes. Então, é necessário que haja uma atualização frequente em relação às súmulas. E o dizer o direito traz esses informativos atualizados. É bem bacana e eles são separados por áreas, né? Direito administrativo, direito penal, onde vocês podem estar realizando aí a pesquisa, tá? É bem interessante mesmo, vale a pena. Tá ok? Bom, pessoal, então vamos fazer aí a nossa correção, tá? Vamos fazer a nossa correção da nossa avaliação. Vamos para a primeira questão, então, relativa à nossa avaliação do primeiro bimestre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem realizar as intervenções aí por meio do áudio, tá ok? Por meio do áudio. Vamos lá. De acordo com o princípio da legalidade encampado no artigo 37, caput da Constituição Federal, é correto afirmar que... Então, essa questão especificamente faz uma relação ao princípio da legalidade. Nós temos que analisar a alternativa que dispõe sobre o conceito do princípio da legalidade. A administração pode fazer o que a lei não autoriza, prevalecendo a autonomia da vontade daquela, ou seja, a autonomia da vontade da administração em detrimento daquilo que dispõe a lei? A administração pública deve fazer o que a lei autoriza? Aparentemente, a alternativa correta nos apresenta a alternativa B, né? Aonde está correlacionado com o princípio da legalidade, né? A administração pública deve fazer o que a lei autoriza. C. No âmbito da administração pública, interesse público e interesse privado são equivalentes? São equivalentes, pessoal? Não, né? Nós sabemos que o interesse público está voltado à coletividade, né? À finalidade pública, enquanto o interesse privado tem a autonomia da vontade, né? Então, não são equivalentes. No âmbito da administração pública, os fins justificam os meios. É isso que dispõe o princípio da legalidade? Os fins justificam os meios? Ou nós poderíamos... os fins justificam os meios para o princípio da eficiência? Não está relacionado ao princípio da legalidade, correto? A administração pública, no âmbito de suas atividades, pode atender interesses privados em detrimento dos interesses da coletividade? Não. O escopo, o objetivo da administração pública é o quê? O interesse público, né? Então,
atender interesses privados em detrimento do interesse da coletividade, há uma violação da finalidade, né? Então, não é. A alternativa correta, B, a administração pública deve fazer o que a lei autoriza. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Não? Podemos continuar? Então, vamos continuar. 2. O DEMAI de Lima Duarte adquiriu recursos suficientes para reformar todas as suas instalações, tanto na sede quanto externas, tanto da sede quanto externas, além de construir uma garagem. Veja, num primeiro momento nós temos obras e serviços de engenharia, correto? Para obras e serviços de engenharia, abriu-se uma licitação no valor estimado de R$ 3.500.000. A modalidade de licitação adequada é: qual a modalidade para obras e serviços de engenharia acima de R$ 3.300.000, pessoal? Hein, Arthur? Beatriz? Qual a modalidade? Concorrência, né? Concorrência. A alternativa correta aqui, sem dúvida, é a A. Nós vimos que para obras e serviços de engenharia, a regra é o valor. Se aqui nós temos obra de serviço de engenharia num valor estimado de 3.500.000, acima de 3.300.000, via de regra é a modalidade concorrência. Tá ok? Até porque convite nós ainda não vimos e é um valor bem inferior. Tomada de preço também é valor inferior. Leilão tem as especificidades e o pregão são para serviços e bens comuns, também não se aplica. Tá bem? Próxima questão, questão 3. Alguma dúvida? Querem que eu volte? Não? Então vamos lá. Considere os princípios administrativos expressos na Constituição Federal. Então, aqueles que estão lá no artigo 37. O núcleo do princípio Y é a procura de produtividade e economicidade. E, o que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional, prestando-se assim um atendimento de excelência para os administrados. Neste contexto, é certo dizer que o Y representa qual princípio que está expresso na Constituição Federal? Veja, dos princípios expressos na Constituição Federal, nós temos o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Logo de cara, nós já retiramos legitimidade, mobilidade e ficamos analisando esses 3, né? Porque legitimidade e mobilidade não são princípios administrativos expressos no artigo 37. Tá ok? Moralidade está relacionado com o quê? É a procura de produtividade e economicidade? De redução dos desperdícios? Moralidade tem a ver com uma conduta ética, uma conduta proba, uma conduta amparada na legalidade e, acima de tudo, na honestidade. Devo, posso, quero? Não, não está relacionado com o conceito trazido aqui na questão. Publicidade é a ampla divulgação dos atos administrativos para um maior número de pessoas, para que haja tanto a validade dos atos administrativos, porque devem ser publicados, quanto o controle, né? Para que seja possível realizar o controle dos atos administrativos. Publicidade também não. Qual é o princípio? Eficiência, a alternativa correta. O princípio da eficiência vem garantir, cai aquele modelo burocrático
aonde está amparado na substituição desse modelo burocrático, e efetiva é uma forma de efetivar a finalidade pública de maneira mais célere, medir os custos, atender às necessidades da melhor forma possível. É isso que o dispõe o princípio da eficiência. Então, a alternativa correta, letra E. Tranquilo? Alguém errou essa questão? Se recorda? Não? Então, vamos seguir. 4, questão 4. Os princípios administrativos, eles são mandamentos gerais aplicados a toda e qualquer situação em maior ou menor medida, orientando os vários atos administrativos, uma vez que eles são diretrizes dos atos, né? Em todas as suas esferas, organizando e conduzindo processos, contratos, atos normativos, e estão previstos no artigo 37. A administração pública obedecerá quais princípios? Veja, legalidade, ok. Pessoalidade, aqui nós já vemos que está errada, porque é impessoalidade. Moralidade, ok. Sigilo, muito pelo contrário, né? É a publicidade. E eficiência, ok. Analisando todas as alternativas, a alternativa correta é a E. Muito bem, Rafaela. Legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade. Tá ok? São aqueles trazidos e mencionados no artigo 37, mais uma vez. Essa foi dada, né? Vamos para a questão 5. Questão 5, então, pessoal. O município de Fique em Casa publicou o edital de concorrência. Aqui nós verificamos a modalidade concorrência, tá ok? Só para que vocês interpretem aí a questão. No dia 10/3/2020, que tem como objeto a contratação, então o objeto é a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica. Esse é o objeto. Objeto que está relacionado a obras e serviços de engenharia, porque pavimentação asfáltica é obra e serviço de engenharia. O tipo da licitação é o menor preço. Então, a modalidade é concorrência do tipo menor preço, tá? No dia 10/4, ocorreu a abertura dos envelopes. Então, o edital foi publicado dia 10/3, no dia 10/4 ocorreu a abertura dos envelopes, que teve como vencedora a empresa XYZ. Ocorre que a YAY, ela impugnou, recorreu da decisão, alegando que não foi respeitado o prazo de intervalo mínimo. Veja, modalidade concorrência, né? Com o tipo menor preço, qual é o prazo de intervalo mínimo para o menor preço? São 30 dias ou 45 dias corridos? São 30 dias corridos, isso mesmo, Caio. Contando aqui, nós podemos verificar que se passaram quantos dias? 31 dias, né? Então, houve a observância ao prazo de intervalo mínimo. É possível ultrapassar? Sim, porque é um prazo mínimo. A administração ela deve seguir no mínimo 30 dias. Pode ser que seja 31, 35, mas o mínimo são 30 dias. Então, é possível ultrapassar e não há nenhuma ilegalidade ou nulidade nisto, tá? Então, analisando esse recurso de que não houve observância
ao prazo de intervalo mínimo, né? O recurso, que é o que a Rafa colocou, é a E novamente, foi julgado improcedente, pois o intervalo foi respeitado, haja vista que é um lapso temporal mínimo obrigatório de 30 dias. Tá bem? Então, a alternativa E é a correta. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Podemos seguir? Vamos para a questão 6. Então, vamos lá. A administração pública impõe ao agente público responsável pelo ato administrativo a exigência de um comportamento ético e jurídico. Comportamento ético e jurídico. Não basta apenas a previsão legal, que faz com que o agente público haja, né? Que dá essa possibilidade de agir. É necessário que haja, que possua também características em relação à ética, tá? Além da legalidade, né? Então, ético e jurídico. Qual é o conceito? Qual o princípio que nós podemos atribuir o conceito acima mencionado, que é tanto a observância da legalidade quanto um comportamento ético? É o princípio da legalidade? Na legalidade, nós temos que ter um comportamento ético, analisando o princípio em si? Não, é apenas a observância da lei. Eficiência nós já vimos que é a desburocratização, a otimização dos recursos, né? A observância à economicidade. É a moralidade? Moralidade que conduz aí a um comportamento ético e jurídico, né? Princípio da moralidade, comportamento probo, além, é claro, de verificar a situação de legalidade, de permissão legal, tá? Razoabilidade não é razoabilidade nem especialidade, né? A razoabilidade é a condução, o prazo razoável, duração razoável dos processos, né? E até mesmo na tomada de decisões proporcionais àquilo que está sendo provocado. Tranquilo essa questão? Bom, pessoal, nós vamos terminar, então, analisando a questão 7, 8, 9 e 10, tá? Então, nós paramos aí na questão 7, tá? E nós vamos para a nossa segunda reunião. Vocês acessem o link do Direito Administrativo 2, porque, como vocês sabem, o Zoom ainda, essa plataforma que nós estamos usando, como não é oficial ainda da instituição, ela tem um prazo de duração. Então, é até no máximo 40 minutos aí, tá bem? Então, vamos para a nossa segunda e a gente volta na questão 7, tá bom? Aguardo vocês lá.